Bem-vindas todas. Essa é a nossa aula avulsa de fevereiro e nós vamos falar do novo romance do Jefferson Tenório, De Onde Eles Vêm. Um romance sobre racismo, sobre cotas. Então vamos falar um pouco, mais ou menos, né? Vamos também tensionar essa afirmação aí sobre o que é o romance. Mas vamos lá. O Jefferson Tenório, ele é carioca, ele nasceu no Rio. Ele foi criança para Porto Alegre, cresceu em Porto Alegre, fez faculdade em Porto Alegre, começou na carreira de professor em Porto Alegre e hoje ele vive em São Paulo, onde ele tem uma editora. O primeiro romance do Tenório se chamou Beijo na Parede e saiu em 2013 por uma pequena editora gaúcha chamada Sulina. Era a história de um menino, mas vou falar mais sobre isso. O livro seguinte, o romance seguinte, foi Estela Sem Deus. Saiu em 2018 por outra editora gaúcha, a Zuc. Essa é um pouco maior, a Zuc é uma excelente editora. Esse segundo romance atraiu a atenção da Companhia das Letras. E aí a Companhia das Letras fez uma oferta. Ela comprou o próximo romance do Tenório antes mesmo de estar escrito. Foi um contrato muito bom. Falando de, olha, eu quero a próxima coisa que você escreveu. E o Tenório escreveu O Avesso da Pele. O Avesso da Pele saiu em 2020, ganhou tudo quanto é prêmio, vendeu 200 mil exemplares e foi um mega sucesso. O Beijo na Parede e o Estela Sem Deus eu gostei, mas não me empolgaram, não. O Avesso na Pele é bem bom, o Avesso na Pele é bem bom mesmo. E agora, ano passado, 2024, pela mesma Companhia das Letras, o Tenório lançou De Onde Eles Vêm, que é a sua primeira obra depois de se tornar um autor best-seller, referência, que eu acho que já é uma tensão, né? É isso. Você, depois de fazer O Avesso da Pele, qual vai ser a sua próxima obra? O que que vai vir por aí, né? Então, beleza. Aí vem a pergunta sobre o que é, de onde eles vêm. Segundo a divulgação da editora, talvez querendo promover o ângulo mais polêmico do livro, seria um romance sobre as cotas universitárias. E sim, as cotas estão por todo lado, as cotas permeiam a narrativa, né? A gente acompanha a chegada dos primeiros alunos cotistas a uma universidade federal gaúcha. E a gente acompanha os dilemas, tanto os dilemas desses novos alunos para serem aceitos, quanto os dilemas dos outros alunos e dos professores para aceitar, para receber essas pessoas, né? O título é De Onde Eles Vêm, porque a primeira pergunta das pessoas na universidade é isso. Quem são esses cotistas? De onde vêm esses cotistas? De onde eles vêm? O que fazer com eles? O que querem? Como acomodá-los? Né? Como acomodar dentro de uma universidade que não foi feita para eles esse novo tipo de aluno? Quem é esse outro chegando agora? Então, essas são perguntas que permeiam o romance inteiro nessa integração dos cotistas a uma universidade pública gaúcha que obviamente é a URGS, mas eu não sei se é mencionada como a URGS. Só que o que eu digo também, que eu acho, de certa maneira, é que de onde eles vêm é sobre cotas universitárias, da mesma maneira que Moby Dick é sobre a indústria baleeira, entende? É óbvio que tem muito sobre a indústria baleeira em Moby Dick fala muito sobre a indústria baleeira. A gente sai de Moby Dick tendo aprendido muito sobre a indústria baleeira, mas você falar que Moby Dick é sobre a indústria baleeira é uma redução de Moby Dick, é reduzir Moby Dick a um aspecto. Entendeu? Moby Dick usa a indústria baleeira para falar do mundo, para falar da vida, para falar de tudo. Então vamos lá. Uma coisa que eu acho interessante é que na literatura a gente sempre sabe que as primeiras frases são muito importantes, né? Tem nesses concursos, tipo de cultura inútil, de decorar a primeira frase. Eu tenho várias frases decoradas. Moby Dick é Me chame de Ismael. Mas eu acho o seguinte, parafraseando uma outra primeira frase famosa, a gente pode dizer assim: todas as primeiras frases ruins se parecem, mas cada primeira frase boa é boa do seu jeito. Então, mas a gente fala muito em primeiras frases, fala-se muito na importância de uma primeira frase, mas fala-se pouco na importância das últimas frases. É muito raro a gente lembrar
das últimas frases de um livro, a gente lembrar das últimas frases famosas. Eu diria, por exemplo, que a única última frase realmente famosa é a última frase de Ulisses, do Joyce, que termina quando a Molly Bloom diz sim. E aí, então é o seguinte, existe uma tendência a gente valorizar mais e lembrar mais a primeira frase do que a última frase. E aí, na contramão dessa tendência, eu acho interessante, eu li todos os romances do Tenório e ele demonstra uma preocupação sustentada com a última frase, né? A última frase sempre é uma frase impacto. Você vê que ele trabalha, que ele cuida da última frase. Então, por exemplo, no primeiro romance dele, que era meu nome, O Beijo na Parede, é isso. No último romance dele, que é O Beijo na Parede, é narrado por um menino de 11 anos chamado João. E aí o menino João sofre, sofre o livro inteiro. Os livros do Tenório têm muito sofrimento. Então o menino João sofre, 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 sofre. Depois de muito sofrimento, ele termina dizendo: é preciso não ter medo. Então é uma frase esperançosa, forte, e que vai até contra o que foi narrado antes. O romance seguinte é o Estela Sem Deus, que é narrado por essa moça Estela, que tem entre 13 e 18 anos na história. O romance termina na hora que ela abandona a casa do namorado e se joga na vida. Ela morava com o cara, aí decide que não quer namorar com o cara, quer jogar na vida, quer ser livre. Então termina nesse momento, ela saindo da casa do cara e se jogando na vida. E aí ela fala o seguinte: sofremos o que tínhamos de sofrer. Não precisávamos mais ter medo de nada. A tristeza nos absolveria de Deus. E pum, acaba. Então, de novo, frases que evocam sofrimento, frases que evocam dor, mas frases também que são esperançosas e que dialogam com o livro anterior, né? O livro anterior, o primeiro livro, termina com é preciso não ter medo. E aqui o Tenório meio que repete, não precisávamos mais ter medo de nada, sofremos o que tínhamos de sofrer, a tristeza nos absolveria de Deus. Ok. A gente vai para o terceiro romance, que é O Avesso da Pele. O Avesso da Pele a gente tem um jovem narrador, que é o Pedro, que é ainda adolescente, também muito jovem. Você vê, o João é criança, a Estela é adolescente, o Pedro é adolescente. Então, todos narradores muito jovens. E aí o Pedro, o pai do Pedro, é morto injustamente em uma abordagem da PM. A PM se confunde, mata ele sem querer. E aí o Pedro vai, reconhece o corpo e depois, a última frase do romance, logo depois dele reconhecer o corpo, é: vou em frente em direção do Guaíba. Guaíba é o Rio de Porto Alegre, tá? Vou em frente em direção ao Guaíba. Tenho algum em minhas mãos, porque agora é a minha vez. Quer dizer, então, no meio de uma tragédia que é maior que as tragédias dos dois livros anteriores, onde ninguém, pelo menos morria, agora é uma tragédia bem mais séria, o moço morre, e também existe, no final dessa tragédia, uma nota triunfal inédita, né? Agora é minha vez. Tem algumas mãos. Então, é isso. E nesses três romances, que é o Beijo na Parede, Estela Acendendo e o Avesso da Pele, as últimas frases chamam ainda mais atenção porque elas são mais esperançosas do que as obras em si. As obras têm um tom desesperançoso, as obras têm um tom meio que catastrófico, mas a última frase está num tom bem mais acima, né? A última frase é mais esperançosa do que a obra em si. É quase como se o Tenório tivesse decidido que depois de mostrar tanta dor e tanto horror, ele não podia permitir que a sua leitora fechasse o livro sem dar algum consolo, por menor que fosse. Mas o interessante é que no contexto geral dessas três obras, essa esperança final, ela é tão súbita e ela destoa tanto do conteúdo do livro que ela pode soar até como forçada, vazia, né? Especialmente em comparação aos horrores do livro inteiro. O que eu acho interessante desse de onde eles vêm, e é por isso que eu fiz essa comparação toda, é que a gente tem também uma última frase igualmente memorável por ser luminosa e esperançosa, mas é isso, ela é tão luminosa e esperançosa quanto as outras, mas eu acho que a diferença dessa vez é que o Tenório preparou a gente para essa frase, entende? Ela não vem mais de repente, quase que no desencargo de consciência. É,
o romance, de onde ele vem num crescendo de otimismo, num crescendo de força, num crescendo de potência. Então, essa frase não é um susto, essa frase não vem do nada. Ela vem depois de todo o processo de subida, do tom. E a última frase é a seguinte: o narrador Joaquim, universitário, cotista, ele termina falando: a vida é boa. Sem ironia, falando sério, a vida é boa. E a vida é boa também é o título da quarta parte, quarta e última parte da obra. Na obra é dividida em quatro partes. A quarta parte se chama A Vida é Boa, que é onde a vida do protagonista vai melhorando progressivamente. É interessante porque o Tenório não consegue resistir a puxar o tapete do personagem. Então, a última frase, apesar de séria, que ele fala sério, né? Ela está num contexto irônico e meio agridoce, que antes dessa última frase, o protagonista fala o seguinte: 2020 será um ano promissor, pensei, a vida é boa. E aí, obviamente, a gente sabe o que aconteceu em 2020, a pandemia está vindo aí, sabe Deus o que vai haver com o personagem, então a gente sabe que ele vai levar uma lambada, do destino. Mas ele termina bem, ele termina feliz, ele termina forte. E isso também é interessante. Agora eu quero falar um pouco sobre literatura negra, né? O que é literatura negra? Como definir literatura negra? Literatura negra é a literatura escrita por pessoas negras ou é a literatura sobre temas negros? Nesse caso, quais são esses tais temas negros? O tema negro é racismo, as diferentes variações do racismo, mas é só isso? Podem as pessoas negras escrever sobre outros temas? Quando um autor negro não escreve sobre racismo, é uma fuga ou é uma libertação? Essa talvez seja a frase mais importante aqui dessa aula. E eu acho que é bem interessante a gente ter ela em mente sempre que a gente lê um autor negro contemporâneo. Quando um autor negro não escreve sobre racismo, é uma fuga ou é uma libertação? Qual é o tema de um autor? Né? O Avesso da Pele, que foi o romance anterior, de 2020, foi recebido como uma obra-prima sobre o racismo no Brasil. Mas o autor, o próprio autor, tentou sempre pautar leituras que fugissem um pouco desse tema, que abrissem um pouco o leque. Então, por exemplo, teve uma entrevista que ele afirmou taxativamente que não é um livro sobre racismo, mas que é um livro sobre a complexidade das relações humanas atravessadas pelo racismo. Aí depois, em um outro texto, uma coluna que ele escreveu para o UOL, ele definiu o romance de novo, O Avesso da Pele. Não, não, o Avesso da Pele. A gente está falando do avesso da Pele. O Avesso da Pele foi recebido como uma obra-prima do racismo do Brasil. O Avesso da Pele, ele afirmou que não é um livro sobre racismo, mas sobre a complexidade das relações humanas atravessadas pelo racismo. E em outra coluna, ele definiu o Avesso da Pele como uma reflexão sobre o letramento racial de jovens negros. Para o Tenório, e ele afirma numa dessas entrevistas, toda pessoa negra é tensionada pela necessidade de se colocar politicamente devido à sua cor e, ao mesmo tempo, não se deixar ser reduzida a ela. Esse também é o dilema de todo grande autor negro. E é interessante quando a gente lê pessoas negras, a gente pensar nesse dilema, a gente ter esse dilema em mente e ler a partir desse dilema, né? Toda pessoa negra é tensionada pela necessidade de se colocar politicamente devido à sua cor e, ao mesmo tempo, não se deixar ser reduzida a ela. E é por isso que reduzir uma obra literária complexa somente à questão racial também é reduzir o seu valor estético. É dizer que essa obra é menor do que ela provavelmente é. E aí, então, essa foi o grande dilema do Avesso da Pele. O Avesso da Pele ele coloca essas questões e depois do livro a postura política e pública do Jefferson Tenório vai sempre debatendo essas questões. Aí no novo romance, que é de onde eles vêm, ele coloca essas questões na própria obra. É a resposta
ficcional do Tenório a essas questões. Então, quer dizer, ele escreve no Avesso da Pele, talvez aquele que é um dos grandes romances brasileiros sobre o racismo. Mas nesse aqui, que é de onde eles vêm, ele dá um passo atrás, e o que acontece quando a gente dá um passo atrás? A gente vê uma imagem maior. Então, ele amplia o leque temático. E sem abrir mão de continuar colocando o dedo na nossa ferida racial, ele vai mostrar que não são as únicas feridas que a gente tem. Então, por exemplo, nesse romance, a gente tem o Lauro. O Lauro é o melhor amigo do narrador Joaquim. Ele também é cotista, ele é preto, retinto e ele é gay. A tia do Joaquim, a Julieta, é uma empregada doméstica, já começando a ficar idosa e que já compartilha com o Joaquim os cuidados da avó. Então, ela está ficando idosa, já cuida de outra mais idosa ainda. E aí, na medida que o Joaquim começa a se envolver com a universidade, os cuidados da avó que ele compartilhava com a tia acabam sobrando só para a tia. Afinal, ela é mulher, né? Ela pode. O Joaquim está começando a vida. Então, o que eu acho bem interessante é que temas como colorismo, homofobia, etarismo, misoginia, capacitismo, eles todos são importantes no de onde eles vêm. Então, e daí que não é, nem poderia ser um livro só sobre racismo, ele é sobre outrofobia de modo geral. E nisso também o romance parece estar em diálogo com essas questões que foram levantadas no livro anterior, né? Tem um momento que é hilário de imaginar pessoalmente, eles estão num sarau literário, e aí uma poeta negra, de repente, se levanta e grita, negra! E aí todo mundo se assusta, todo mundo olha para ela, e ela começa a recitar o poema Gritaram-me Negra, de uma poeta afro-peruana, Vitória Santa Cruz, que é um poema onde a palavra negra é gritada 19 vezes, cada poema. E é um poema muito interessante, que fala assim: me gritaram negra. Tinha 7 anos apenas 7 anos. Que 7 anos? Não chegava a 5 sequer. De pronto, umas vozes na rua me gritaram: negra, 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 negra. Sou negra por acaso? Eu me disse: sim. Que coisa que é ser negra? Negra. E eu não sabia a triste verdade que aquilo escondia. Negra. E me senti negra, como eles diziam, negra. E retrocedi negra. Eu não vou ler a poesia toda, mas eu queria dizer que é uma poesia incrível, né? Uma poesia super forte, mas é uma poesia desse tipo de diretório do DCE mesmo, né? É uma poesia de esfregar na cara, é uma poesia de causar desconforto no branco babaca. Certamente, ela só tem como ser performada de forma afrontosa, é uma poesia afrontosa. Então, no meio desse sarau universitário, a poetisa se levanta, declama essa poesia e é aplaudida efusivamente. E alguém, inclusive, comenta: aquilo é que é a verdadeira poesia negra. Só que aí depois, narrador e outros amigos de letras vão conversar e eles começam a conversar e falam: cara, é legal essa poesia. Essa poesia é foda sobre qualquer aspecto, mas a poesia negra pode ser mais que isso. A poesia negra pode ser mais complexa que isso. Não precisa ser essa coisa tão simplista, tão feita para afrontar, né? Essa poesia, ela é maravilhosa, mas dá a impressão que ela é mais uma arma de militância do que uma poesia em si. E aí alguém fala, um dos personagens fala: tenho medo que nos reduzam a um jeito de expressão poética somente pelo grito, pela manifestação, pela reivindicação, pelo protesto, como se não pudéssemos fazer literatura de outro jeito. E aí o narrador responde, o Joaquim: talvez a gente ainda tenha que continuar gritando para sermos ouvidos. E aí vem aquela velha questão, que é sempre a grande questão da literatura negra, né? O autor negro pode ou deve falar de outros temas que não sejam racismo? Existe essa liberdade? Né? Existe a liberdade de não escrever sobre racismo? Ou o racismo é um destino? Em outro momento, o narrador, o Joaquim, fala o seguinte:
eu percebia que aquele sentimento de liberdade, de poder fazer o que eu quisesse da minha vida, era falso. Ou que só funcionava quando eu estava à beira de um penhasco. Essa também é uma das coisas perversas do racismo. Mesmo quando a gente acha que a gente tem liberdade, mesmo quando a gente acha que a gente é livre, a gente começa a tentar se mexer e esbarra em obstáculos por todos os lados, até se dar conta de que, de fato, a gente não era tão livre assim quanto a gente se imaginava. Todos os livros do Tenório, porque são todos de autores jovens, eles são fundamentalmente romances de formação, né? E eles são narrados por personagens cada vez mais velhos. Então, como eu tinha falado antes, o buraco na parede, o beijo na parede é o menino João, de 11 anos. O Estela Sem Deus é a menina Estela, de 13 a 18 anos. O avesso da pele é o Pedro, que é pré-universitário, depois universitário. E agora, o de onde eles vêm é o Joaquim, universitário, que é o mais velho. Então, também é interessante. São todos romances de formação de personagens jovens. E agora, nesse último, que é o narrador mais velho, que é o universitário, esse último talvez tenha a chave de leitura, eu acho, para toda a obra do Tenório, que é o seguinte: tem um momento que o personagem fala. As histórias de aprendizagem, né, que são de romances de formação, as histórias de aprendizagem são sempre as mesmas. Antes você não sabe, depois passa a saber. A diferença entre as pessoas é justamente o que fazemos com o que a gente passou a saber. Então a gente pode perguntar: o que é que o narrador Joaquim, o universitário cotista, de onde eles vêm, o que é que o Joaquim passou a saber no final do romance que ele não sabia no começo? E aí tem muitas respostas, tá, possíveis para essa pergunta. Mas eu acho que uma das respostas possíveis é a última frase que eu já citei: a vida é boa. O que o Joaquim descobre é que a vida é boa, que a vida pode ser boa. E é bem interessante que todos os três romances anteriores do Tenório são marcados pela raiva, pelo amargor, pelo ressentimento. É, e diante de tudo que esses personagens passaram, o João, a Estela, o Pedro, nas mãos do racismo estrutural brasileiro, ressentimento é o mínimo que se espera. E aí o Joaquim, de onde eles vêm, enfrentando o desafio de fazer parte da primeira geração de cotista, ele enfrenta desafios semelhantes, obstáculos semelhantes, né? Tem um momento que o Joaquim fala assim: eu me sentia incapaz de contestar minha condição e preferia me acomodar. Havia um certo prazer no meu sofrimento. Apeguei-me à solidão e à autopiedade, como se aquele lugar de resignação e apatia trouxesse algum tipo de recompensa interna. A verdade é que éramos negros e estávamos todos fodidos, cumprindo nossa sentença de ter uma vida fodida. E é interessante também porque todos os protagonistas do Tenório passam por essa situação de se dar conta do buraco do racismo, né? Por exemplo, a Stella, ela até parece que vai se libertar, ela até parece estar no caminho de se libertar, mas o romance termina no momento que ela dá o primeiro passo, que ela abandona a casa do namorado, né? No Avesso da Pele, o pai do Pedro, que é morto pela polícia, ele é morto pela polícia no momento em que ele reencontra o sentido da docência, que ele volta a curtir ser professor, aí, pum, ele morre. Então, para esse personagem, parece que o caminho à frente está sempre nebuloso, está sempre bloqueado em algum grau. Quando eles acham que vão, pum, aí que eles não vão. Mas isso muda no de onde eles vêm, né? Assim como o Tenório, ele conseguiu de fato se formar como o primeiro cotista racial da URGS, o Joaquim, narrador de onde eles vêm, também consegue cavar para si um espaço não só de esperança, mas de felicidade, e isso com a ajuda da literatura. Quando Joaquim está no auge do desespero, ele se ressente até da literatura. Tem uma hora que ele fala assim: pela primeira vez, senti raiva da literatura e dos livros. Eu sentia-me enganado. A arte havia me passado a perna. Eu estava magoado com a poesia e com tudo que ela me prometeu. Mas depois ele se dá conta que, abre aspas, a literatura estava me mantendo vivo sem que eu soubesse. E por fim, ele percebe, abrindo aspas, minha luta era defender o meu direito à
alegria. Talvez essa seja fundamental para entender o que é que esse livro tem de tão melhor e de tão diferente do resto da obra do Tenório, né? Ele defende um direito à alegria. E é assim, nesse momento, na descoberta de que a vida é boa, nessa nota de alegria e de esperança, alegria e de esperança para o personagem, para o autor, para nós, pessoas leitoras, é nessa hora que termina o De Onde Eles Vêm, na hora que o Joaquim conquista esse direito à alegria. Isso eu acho que faz desse romance um romance muito potente. Mas afinal, é isso, é mais potente do que um romance que é só horror, 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 dor, 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 horror, dor. Mas a gente volta, antes de encerrar aqui, para a pergunta final, para a pergunta inicial, que é a seguinte: sobre o que escreve Tenório? Qual é o tema de onde ele vem? E é bem interessante, porque esse talvez seja um tema bem legal para a gente conversar agora, no, vai abrir a câmera e abrir um bate-papo, é que é bem interessante que quando as pessoas brancas escrevem sobre as suas experiências pessoais, a gente não fala que eles estão escrevendo sobre a sua branquitude. Então, por exemplo, a gente pega o livro Estrangeiro de Camus e ele é famoso por ser um romance existencial. Ninguém descreve ele como a história de um branco que matou um árabe sem motivo. Uma história de branquitude onde um branco sem noção mata um árabe sem motivo. Não. A gente vê essa história como uma história sobre algo maior, sobre algo abstrato, um romance existencial filosófico. Mas aí vem um cara como o Richard Wright e escreve Filho Nativo, que ele escreveu tipo, 2 anos antes do Estrangeiro. É tão existencial quanto. E ninguém praticamente vê como sendo um romance existencial. Vê como um romance sobre o racismo nos Estados Unidos. Porque é isso. Aquela mesma situação acontecendo na Argélia é um romance existencial. Acontecendo nos Estados Unidos é um romance sobre o racismo. Então você também tem meio que essa maldição que mesmo se o autor negro não quiser escrever sobre racismo, tudo que ele escreve vai ser lido pela ótica do racismo. Vai ser lido como uma coisa específica e não geral, não abstrata, não genérica. Então, por exemplo, de fato, a obra do Tenório fala sobre racismo, mas eu diria também que é só porque o racismo ele atravessa necessariamente a vida de todas as pessoas do Brasil, brancas ou negras. E, na verdade, são de fato, como ele afirma, romances de formação, onde pessoas constroem vidas possíveis em uma sociedade que os vê como sempre o outro. O negro é sempre um outro. E aí, para encerrar isso, para encerrar o que eu tenho a dizer, o Tenório tem de fato construído uma carreira muito invejada na literatura brasileira. Ao longo dos últimos 10 anos, ele publicou 4 livros. Os livros foram ficando progressivamente melhores. O Avesso da Pele já foi muito, muito, muito bom. Poderia ter sido um auge, mas esse agora, de onde eles vêm, é ainda melhor. Então é isso. Era isso que eu tinha a dizer. Agora que vocês já sabem o que eu acho, e vocês também leram o livro, temos vários leitores do livro aqui. Vamos fazer o seguinte: abre a câmera de vocês. Eu vou pegar uma aguinha, vou dar um pause aqui, peraí. Vamos lá, gente. Digam lá, quero saber o que é que vocês acharam do livro, se vocês têm comentários que querem fazer, se tem perguntas em relação ao que eu disse, se vocês acharam o livro tão bom quanto eu achei, acharam menos, pior, legal, tem críticas. Digam lá, vamos lá. Quem vai começar? Eu começo. Fala É, sua. eu estou na metade do livro, tá? Porque acabei me distraindo, aí chegou o dia da aula, foi muito rápido, mas estou gostando muito. E eu estava, antes desse livro, eu estava lendo o Edouard Louis, Sim, tá? Então, eu fiz uma conexão muito grande entre esse livro e o método do Edouard Louis, tá? mudar o método, né? Mudar. É, É isso, é isso. mudar o método. Né? Eu fiz o tempo todo eu estava lendo, eu estava me remetendo ao método, tá?
É porque o que que mais assim me chamou a atenção, tá? Tem o racismo, ok, mas o que mais assim me instiga nesse tipo de leitura é o aprendizado de uma nova linguagem, Sim, tá? Isso para mim é assim tão interessante. O que que acontece? Ele chega tanto o personagem do Edouard Louis como o Joaquim, né? Eles chegam num mundo em que eles são assim crianças, né? Eles têm que aprender toda uma nova linguagem, códigos para lidar ali naquele, circular ali naquele meio. Então estou pegando mais por aí, gostando muito, tá? Então ficção ou é não ficção, Sônia? é ficção, É ficção? Tá. é ficção. Agora, cara, mas digamos assim, é uma não ficção, ficcionalizada, tá? Uhum. Então o que mais está me interessando, tá? Nesse livro, na trajetória do Joaquim, é isso, Interessante. tá? É a alfabetização dele no novo mundo, a relação dele com a namorada branca, a mãe da namorada branca, a universidade, os professores. É interessante porque o Jefferson Tenório usa essa palavra não no romance em si, mas numa entrevista. Ele fala que O Avesso da Pele é um romance sobre letramento racial, que é isso, sobre você se dar conta da sua negritude, você recuperar, você criar uma identidade nova, que é criar um vocabulário novo, né? Letramento é criar um novo vocabulário. Eu li só o livro do Eduardo Louis, eu achei bom, mas não fiquei nessa empolgação toda que as pessoas ficam. Muita gente me recomendou ler esse, Mudar Método, que dizem que é o melhor dele. Então, É, eu vou ler no mínimo mais esse. Mas entendo, vejo a semelhança. E eu acho que essas narrativas estão meio que na moda hoje, né? Abrir um espaço para elas é bom que tenha sido aberto. Então, elas vão surgir e vão surgir cada vez mais. Que mais, Sônia? e só para encerrar e para dar outra pessoa falar, né? O personagem que eu gostei muito também foi o Lauro. A Laura é excelente, é muito O bom. Lauro, eu adorei o Lauro, né? Porque, inclusive, o Lauro ainda tem algo além do Joaquim. O Lauro, ele tentou se subjetivar como homem gay e ele não conseguiu. Uhum. Teve até a parte que eu li, tá? Eu não fechei o livro ainda, tá? Eu estou na metade. E Então, o Lauro, talvez aquela questão da razoabilidade, no sentido de que eu tenho a impressão que enquanto o Joaquim está dando piti ainda, e tá nervosinho, está estressadinho, e está ressentidozinho, o Lauro, que é um pouco mais velho, já teve um pouco mais de tempo para se resolver dentro de si mesmo, e até para ajudar o Joaquim em algumas dessas questões dele. Que mais? Mais alguma coisa, Sônia? Acabou mesmo. o meu preferido assim é o Lauro, tá? Bom, Laura é ótimo. Laura é ótimo. Que mais, gente? Digam lá. O que é que vocês acharam? Como é que foi a leitura? Quem quer falar? Evelyn, Grazi, Joyce. Posso falar um pouquinho? Evelyn, o que você achou? Eu li foi Pode no não final do gostar ano do livro também, passado. tá? Como? Pode não gostar do livro, vocês todas sabem disso. Sim, não, não é. É mais assim, eu passei mal lendo o livro, assim, eu passei bem, porque é uma sensação de desajuste o tempo todo, né? O- Isso que você falou a respeito de ser. Não, você vai ler que é tudo a respeito de racismo. Você diminui muito, porque é o desajuste o tempo todo e você está tentando se encaixar como universitário, como escritor, com a namorada, outra namorada, o tempo todo assim, quando você fala, não, agora finalmente acho que vai encaixar, vem mais elemento de conflito e o desencaixe é esse fala, não, não vai ter como encaixar dessa forma. E aí vai fazendo.
Então, foi esse assim, eu fui lendo, né, vários dias que eu fui lendo, toda vez assim, ai, nossa, mas não tem um momento que você fala assim, ai, que bom, deu tudo certo. Tudo certo. Meio como a vida é mesmo. Tem nenhum momento que chega, ai, felizes para sempre. Não. É sempre um novo desajuste que surge. Então, assim, com os colegas de classe, fala, não, finalmente ele está conseguindo se sentir um pouco parte da turma, mas não, é sempre uma coisa nova que surge. A situação, né, dele não se parece com a de nenhum dos colegas. E isso você fala assim, não, uma hora vai conciliar. Não, não vai. Ninguém nunca vai chegar a entender a situação que ele está, né? Então, foi assim, foi bastante sofrimento a leitura toda para mim. E, né, até isso que você falou, no final ele fala assim, porque a vida é boa. Eu fiquei com uma coisa agridoce ali, porque justamente na beira da pandemia, quando ele finalmente acha que dá, dá vontade de chegar assim, não, Joaquim, não, olha, calma, não cria essa esperança, não vai ser desse jeito. Então, assim, foi esse meu sentimento lendo o livro o tempo todo, esse desajuste, não consegue se adaptar e se sentir parte, né, de todos os grupos, de tudo, da vida, da relação com a família, tudo, um grande, grande desajuste dele. E dele com ele mesmo, né? A imagem que ele tinha dele mesmo ia se transformando e não estava correspondendo ao que ele se via, né? Ele às vezes, não, mas como é que eu vou escrever? Eu não tenho condição de ser escritor, não tenho, né? Poesia, vai ver que isso é uma grande besteira, não sei onde eu estava com a cabeça de inventar isso. Aí, nossa, ele ganha prêmio e tudo, você fala, não, agora é um reconhecimento, né? Ele vai acabar com todas as dúvidas. Não se resolve, não melhora, não vai partir daí para outro, vai continuar no desajuste. Então, esse foi o meu sentimento, lendo. Por isso que eu acho que é muito maior, assim, que o racismo é um dos desajustes que ele tem que lidar o tempo todo, mas é só um, tem vários, né? A relação deles com as mulheres eu achei muito rico, ele trazer esse não só relacionamento com a menina branca, mas com a menina negra também. E ela fala, não, porque olha, como é que se constrói? Né? Você vai me largar por causa de uma menina branca. E daqui a pouco ela vê que aquilo ali não era o centro, né? Senão, olha, eu quero sair dessa relação, e quem sai da relação é ela, né? Faz. Aí eu achei bastante rico isso tudo que ele trouxe. Acho que o Tenório está muito. Ele escreve muito bem as mulheres. Eu acho que ele enxerga as mulheres e ele enxerga os problemas das mulheres, ele enxerga as limitações colocadas nas mulheres. É isso. E aí mostra também isso. Os narradores dele não necessariamente enxergam, porque eles são jovens, estão perdidos, estão deslocados, estão enfrentando os problemas pessoais deles também. Mas o Tenório, a obra enxerga. Isso também eu acho que é muito interessante. A obra enxerga e mostra, eu diria, muito bem. Eu gosto bastante dessa parte. O que mais? Manda alguma coisa? E eu acho que acaba bem o livro. É isso, o livro tem esse desespero. É porque, veja, é porque eu li todos. Depois de você ler todos os outros, e todos os outros são iguais, mas nem acabar bem acabam. Esse pelo menos acaba bem. A falta aqui dizendo que ela está saindo, sim. Eu falo, só uma coisa, a minha mulher fala que eu sou o vagabundo que mais trabalha que ela conhece. Que quando ela casou comigo, eu falei, eu sou um vagabundo, eu quero saber de não fazer nada, ficar só lendo. E ela fala que eu sou um fracasso como vagabundo, eu sou o pior vagabundo que ela conhece. Então, sim, somos dois. Parabéns para você, feliz aniversário. Beijo, beijo. Mas voltando. Então, eu acho isso, cara. Esse pelo menos acaba bem. Tem alguma esperança, eu acho. Porque os outros não oferecem esperança nenhuma, entende? Não tem muito o que fazer. No Avesso da Pele, chega a ser quase que uma piada. O cara fica o livro todo desestimulado, aí ele redescobre o prazer de ensinar, e aí, pum, a polícia mata ele e acaba o livro.
É para mostrar, cara, preto não pode nem sonhar, preto que sonha leva tiro, entendeu? Não tem. Então, eu acho que esse romance, ter esse final, eu acho que marca um ponto, de fato, eu acho que é até um ponto de crescimento na obra do autor. O autor se permite ver uma saída, se permite imaginar que existe uma saída. O que mais, gente? Ah, é sobre, só uma palavrinha, é sobre não enxergar o outro, né? Que você e a Eva agora se analisaram. É uma das passagens mais legais que eu achei foi quando o Lauro conta para ele que é homossexual. Uhum. E o que, que ele fala? Ele vira e fala assim, isso aí é fase, isso passa. Que Aí mais? depois ele fala como é que eu falei aquilo pro meu amigo quando ele me conta que é homossexual. Muito bom, né? Exatamente. É um romance de várias outrofobias. Manda alguma coisa, Evelyn? Não, é isso daí mesmo. Quero ver agora o Solenoide, hein? Grazi, Joyce, querem falar alguma Eu, coisa? eu quero aproveitar o gancho da Evelyn, que eu também senti essa sensação de desajuste, e acho até que o título de onde eles vêm, não só das cotas, né? É isso, como a gente, essa sensação de desajuste na amizade, no namoro, e é isso, né? Qual é o meu lugar, né? Eu acho que essa é a grande pergunta, assim, que o personagem faz a todo momento, né, na vida. E o único momento que não senti esse desajuste foi quando ele vai ser cuidado lá no terreiro. Ele volta, né? Só que ao mesmo tempo não se resolve. Eu achei isso lindo. Então ele recebe, e é o único momento que ele recebe cuidado, porque ele não foi cuidado pela mãe. Ele tinha uma relação sim com a avó. Só que quando a gente está ali na leitura, a relação dele com a avó já não existe mais, porque ela já está com demência. Já reverteu. Agora Já é E aí ele está realmente abandonado. Então é o único momento ali que ele recebe cuidado da comunidade, de alguém, né? E aí é o único momento que dá, na hora que a gente está lendo, dá aqueles, fala, nossa, até que enfim alguma coisinha, né? Ele está recebendo alguma coisa, né? Só que ao mesmo tempo também não é que se resolve. Eu achei isso fantástico. A vida é assim, né? Você vai sendo cuidado e os problemas vão continuando. A diferença é que você tem o apoio. E essa coisa da existência, né? E eu achei esse livro muito maravilhoso nesse sentido existencial mesmo, por causa das relações. Tanto as relações quanto com as namoradas, e mostrando, assim, a diversidade de relações. O que ele tinha com a Jéssica era uma cumplicidade e uma identificação que ele não conseguiu ter com mais ninguém. E aí, quando ele tá lá no começo, né, vendo que o namoro dele com a Jéssica vai acabar, ele percebe isso. E aí ele fica nos dois namoros, né? Ele vê que vai acabar, mas ele fica ali, e é o que a gente faz, né? A gente vê que a relação tá indo pro vinagre, a gente insiste, é uma coisa louca. Mas eu fiquei pensando, falei, gente, precisa falar para esse povo que tem não monogamia, tá? Que dá para você ter múltiplas relações, que tá tudo bem. E aí com a Elisa também, né? Mas ele tem outra coisa com ela, né? E ele mostra isso, como é dúbio, como é complexo. E com a avó também, né? Ele ama a avó, é a referência para ele, mas ele se ressente de ter que cuidar dela, o que é absolutamente natural, né? Porque ele fala, eu sou jovem, eu não devia estar aqui, né? E ele sabe que está sobrando muito para a tia, que está exaustivo para ela, mas ao mesmo tempo ele sabe que ele, né, ele não vai pegar esse papel para ele, que não é dele, ele é jovem, ele tem direito à vida, então essa coisa muito contraditória é muito legal, porque é isso que é na nossa vida, né? A Uhum. gente ama, a gente odeia, a gente e tudo ao mesmo tempo. Eu achei essa parte das relações. E eu achei mais interessante do que o Avesso da Pele no sentido de narrativa, porque o Avesso da Pele ele muda o narrador, né? Aqui não, é o mesmo narrador o livro inteiro. Eu não sei, mas às vezes me parece que essa alternativa de mudar o narrador parece que você só consegue aprofundar na consciência se você estiver narrando sob a ótica daquele personagem. E eu acho que não, porque nesse a gente consegue ter uma consciência da Elisa, da namorada branca, dos conflitos dela, sem ter a narração dela.
Ele consegue passar isso pra gente, essas angústias que ela tem, ela querer militar, mas ao mesmo tempo ela achar muito legal os amiguinhos dela classe média e querer curtir com eles, né? E ele conseguiu fazer isso pela narração do Joaquim. Eu achei isso fantástico, como amadurecimento de escrita mesmo. Eu gosto de ler assim. É isso. Eu vou dizer, Joyce, eu estou aqui só compartilhando o story que você fez. Acabei de compartilhar. Eu não gostei. A coisa que eu menos gostei do Avesso da Pele foi essa narração. Eu achei que essa narração não funcionou. O Tenório fala em algumas entrevistas que ele achava que a história era muito simples e ele queria complexificar um pouco, botar vários pontos de vista, mas eu acho que não ficou tão bom. Eu fiquei confuso várias vezes. Eu não sabia quem era relacionado com quem estava narrando o quê. Foi uma coisa que me confundiu muito e que me impediu de mergulhar tanto nos personagens e no que estava efetivamente acontecendo com o personagem. É isso. Eu acho que esses estilos, e essa é uma coisa muito difícil de qualquer escritor. Essas bostas que a gente faz de contar a história fora da ordem, de botar vários narradores, toda e qualquer inovação estilística, ela só faz sentido se ela estiver em função de ajudar a história a contar melhor o que ela está contando. Ela precisa ajudar o texto. E é isso. Não tem uma regra específica, porque cada texto está tentando fazer uma coisa diferente. Mas o trabalho do estilo é ajudar o texto a fazer o que ele está tentando fazer. Nesse caso, eu acho que o Jacques Tourneur não é um homem de grandes estilos. Ele está falando ali dos dramas humanos, do racismo e tudo, que é o foco dele, que é o que ele quer falar, que é o que ele quer transmitir. E no caso dele, essas inovações estilísticas, digamos, só atrapalham, só impediram a gente saber quem era o quê, quem estava relacionado a quê. Então, eu acho que foi a parte que eu menos gostei. De novo, gostei muito do Avesso da Pele, mas eu acho que sem isso eu certamente teria gostado muito mais. E no De Onde Eles Vêm não tem isso e é um sucesso. É, de fato, muito legal. Que mais, gente? Mais alguma coisa? Digam lá. Joyce, mais alguma coisa? E você, Grazi, quer falar? Não quiser falar também não precisa. Não sinto obrigada. Mas eu quero ouvir isso. É algo muito interessante saber isso. Eu acho que cada pessoa que lê um livro é um universo, assim. A gente nunca sabe o que vai vir. Acho muito legal ouvir. Então, se quiser falar, dica. Primeira coisa é que tem um milênio que eu não leio literatura, assim, eu andei lendo só coisas acadêmicas e estudando e blá blá blá. E antes disso eu estava com um péssimo hábito de leitura, assim, tipo, a minha atenção, desde que eu tive filho e depois essa coisa muito da internet, né, eu era uma pessoa que lia, assim, absurdamente sei lá, perdi o hábito da leitura, assim, totalmente. E aí você falou, não, o livro é pequeno, não sei o que. Eu fui, comprei no Kindle, né? Que eu moro fora do país, comprei no Kindle, li numa sentada, como se diz. E primeiro só isso já foi ótimo, assim, que é tipo, olha que legal, ler literatura é muito legal e tudo, né? Não é um negócio que, tipo, talvez, quem sabe, assim, né? Dá um pouquinho assim, é gostoso, né? Então chama o próximo, assim, e é uma coisa que eu gostei tanto, eu fiz tanto na minha vida, que às vezes você fala, óbvio, não adianta você ficar forçando um hábito que não, né? Enfim, não faz sentido, eu quero tentar gostar de ler, mas eu sei que eu gosto de ler, né? O que eu quero tentar resgatar a minha atenção para as coisas que importam, né? Digamos assim, e não deixar a minha atenção jogada na primeira coisa que aparece na frente, né? Então, enfim, só isso assim já foi excelente. Eu fiquei muito feliz de ter lido o livro, por isso que eu vi na aula. Enfim. Mas sobre o livro em si, eu acho que essa coisa do incômodo que as pessoas, né, estão comentando, esse incômodo dele, da falta de estrutura, né? Eu acho que isso ele é muito uma parte muito importante do livro, eu acho. Essa coisa de você ficar incomodado por perceber que não falta pouco assim, mas não dá para chegar lá, né? Sempre tem uma parada que faz aquilo ser muito difícil, assim, né? E eu acho que isso deixa muito claro uma coisa que é muito fácil de você observar na vida real, assim, de você ter um pouquinho de olhar para o outro, assim, que é como quanto menos você tem, mais
menos você tem, né? Quanto mais você tem, o mínimo de estrutura você tem, aquilo ajuda você a ir muito mais além, né? Então, uma pessoa que, sei lá, né? Ai, deixa eu tô ficando com calor. Que não tem nada, não tem. Não, a pessoa que tem uma casa, mas a casa não tem, né? Comprou uma casinha, mas a casa não tem, sei lá, como se chama aquilo? Escritura, tá Uhum. fodida, né? Enfim, a moça que trabalhou na casa da minha mãe durante 30 anos, comprou uma casinha lá, não sei o quê, o terreno era, no entanto, era tudo ilegal, né? A milícia entrou, ela precisou ir embora, né? Precisou ir embora, largar a casa com tudo que ela tinha dentro, porque a parada não é legal, né? Então, agora, se você estrutura, né, tanto social, estrutura psicológica, faz muita diferença assim, no que a pessoa tem nessa consegue atingir na vida. É uma coisa meio óbvia, né? Assim, isso que eu estou falando, mas no livro isso fica muito claro, assim. Então, como não é falta, não é que o cara não tem talento, não é que o cara não tem possibilidade, não é que o cara não tem inteligência, não é que o cara não devia estar lá, mas não importa, porque falta tanta estrutura ali mínima de tudo, e é isso. Não importa ter cota, só a cota, né? Essa coisa, o cara entrou na universidade, legal. Tá fudido igual, porque não consegue pagar a passagem para ir, não consegue fazer o estágio, porque é no primeiro ano, né? Então, tem esse. Não sei exatamente explicar. Essa coisa, essa questão social, racial que vem permeando, assim, eu não sei, me deixa isso muito claro. Você fala, caraca, é um pouquinho de estrutura, é um pouquinho de, né, é, falta, é isso, né, isso. Então começa. E depois, no final do livro, eu acho que é bacana isso. Você vê como isso, eles vão, as pessoas que estão envolvidas nesse processo, por exemplo, de cota, né, no livro, vão tentando se organizar, não, vamos organizar aqui, para ver se a gente consegue fazer com que tenha também uma possibilidade do aluno comer, né? A possibilidade do aluno ter um apoio para passagem, porque não adianta, né? Falta tanta coisa, né? Que você acerta um negócio aqui, mas ainda tem 800 buracos, agora tem 799, né? Então, enquanto não tiver um jeito de tapar 780 buracos e ficar só com 12, sei lá, a parada vai ser uma merda o tempo inteiro, assim, né? E é isso, ok, funciona, né? Ok, por milagre, o cara ganha um prêmio lá, não sei o quê, porque a menina, pelo amor de Deus, imprimiu um negócio, mandou, a data tinha sido estendida. Ele não tinha estrutura para conseguir fazer a inscrição direito. Exatamente, não tinha nem isso. E aí por milagre vai para lá, mas na prática isso não se transforma em nada. Por quê? Porque continua, né? Assim, quer dizer, óbvio, ajuda ele a dar uma catapultada na capacidade que ele tem de se ver como uma pessoa que tem a capacidade de fazer aquilo, que é muito importante. Mas na prática, se não tem alguém para tapar os outros 780 buracos, né? Se não tem uma estrutura social que tapa os outros 780 buracos, não adianta você ganhar um prêmio no exterior que você não tem nem, né? Você foi para lá, não, né? Enfim, né? Assim, então nesse sentido, ok, eu vejo que o final do livro, como você falou, é positivo, né? Fala a vida é boa. Ok, ele vem com essa pisada do 2020, assim, né? E eu não li os outros livros, então eu também não estou olhando isso numa escala, no macro da obra, não tenho visão do macro da obra dele, mas mesmo só para a quantidade de buraco que ele mesmo teve que conseguir dar um jeito ali para conseguir voltar para a universidade e tá fazendo aquilo nesse, né? Assim, realmente tem um treco positivo aí que vem, assim. Mas eu acho que escancara muito essa coisa de que não adianta, né? Você faz uma coisa, olha que maravilhoso. Eu acho cota a coisa mais maravilhosa, entendeu? Só que é isso, só a cota não faz com que o cara não tenha mais uma avó demente em casa para cuidar, ou que ele tenha dinheiro para chegar na universidade, ou que ele possa se dar o luxo de não trabalhar, né? E para poder estudar 4 anos, para poder aí, né? Ou enfim, nem pelo menos estudar um ano, para poder pelo menos fazer um estágio, né? Então, enfim, né? Eu acho que meio que escancara, assim como é muito legal e como às vezes também é muito pouco, né? Assim, ainda é muito pouco, assim, né? Sei lá, só.
Não, porque ele quase desiste no momento, ele desiste no momento, né? Ele sai da universidade. É. Não, ele sai, ele vai embora, ele desiste, vai trabalhar no posto de gasolina. E depois ele volta, né? E fala, no final na verdade, você nem vê ele voltar, né? O, é quase uma última frase, assim, no livro. Ah, não, aí eventualmente ele volta, né? E tal, a vida é boa, né? Não, enfim. Bom, gente, adoro, adoro ouvir vocês. Que mais? A Jana, que está com a câmera desligada, não quer falar alguma coisa? Queremos saber também, se quiser, ninguém precisa. E vocês, mais alguma coisa para falar? Mais algum comentário, perguntas, questões? Digam lá, estamos Fiquei aqui. com muita raiva dele no ataque de ciúme, que ele vai lá, quebra as coisas. Eu fiquei com muita raiva dele. Eu falei, ó, já vou brigar com você, ficar de mal. O que que é isso? Isso também. E é isso que o Jefferson Tenório vê. Ele sabe que que o hominho é hominho, entendeu? E é isso. Não é porque é negro que é menos hominho, é só um hominho negro. A Jana decidiu, a Jana, que é professora também, decidiu que aqui ela vai ser só aluna, acho super justo. E eu acho o Joaquim bem hominho. Sim, o Joaquim é bem hominho. O Joaquim, ele é bastante hominho, hein? Pedro, do livro anterior, também era. É isso, você vê. Eu acho também que isso é uma certa coragem, é interessante, que ele não tem medo de fazer do protagonista dele hominho babaquinha, né? Ele não tem medo de fazer o protagonista dele ser cancelado por omissa. Ele entende que ser hominho e que deixar de ser hominho faz parte desse processo de formação que ele está querendo mostrar, desse letramento, que não só é um letramento racial, mas também é um letramento de gênero. Então, também eu acho bem interessante. Bem, bem digno de nota. Que mais, gente? Digam lá. Isso, gostei bastante, quero ver o próximo. É, uma coisa que eu não falei na minha aula, nos textos, é que depois eu descobri, lendo sobre o Jefferson Tenório, é que tem muita gente que critica ele pela linguagem dele. Fala que os livros são chulos, ou são muito simples, ou são escritos numa linguagem muito simples. E é interessante porque esse é parte do projeto dele. Ele fala, cara, eu quero escrever o tipo de livro que um leitor normal entenda. Entendeu? Que é isso. Ele quer que a linguagem não seja um empecilho para um leitor comum, para um leitor que nunca leu livros, para um leitor que não lê livros com frequência, possa ter acesso aos dramas humanos que ele está narrando. Então, você vê, se você conhece literatura, você vê que a linguagem foi fortemente trabalhada para ser simples, para ser acessível. Mas é muito engraçado, tem toda uma galera aí, especialmente dessa direita comedora de clássicos, que acha que se você não escreve como Camões, você é um mau escritor. Então, eu achei. Alex, teve um problema do avesso da pele, não teve? Eu não acompanhei exatamente o que aconteceu. Ele foi censurado, não sei se foi na Paraná. Cara, tem uma cena no avesso da pele em que ele está transando com a moça branca e rola alguma coisa de racismo. Eu agora não estou esquecendo. Rola uma questão durante o ato do sexo em si. Então ele narra o ato do sexo em si. E o narrador está lá, como ter deslocado, fazendo merda, e não sabe se a mulher está gostando, e a mulher é branca, ele é preto, ele está inseguro. Então é isso, rola uma página que descreve um ato sexual sem nenhuma exagero pornô, mas descreve chamando o pau de pau, buceta de buceta, dizendo que o pau está entrando na buceta. E é isso, não é uma. O que é interessante é que não é uma cena que, obviamente, não está lá para excitar ninguém. Não é uma cena interessante, não é uma cena pornô. É uma cena que só está lá pelo conteúdo racial dela, né? Ela está lá porque ela está fazendo um comentário sobre como que o racismo pode atrapalhar ou pode interferir
em dois jovens transando. E aí, é isso. Aqui a Jana está falando no chat. Aqui em BH, o Ministério Público pediu explicações a uma escola tradicional por ter indicado a leitura de Avesso da Pele para alunos do terceiro ano do ensino. Quer dizer, veja, terceiro ano do ensino médio. Entendeu? Desculpa, no terceiro ano, todo livro que eu li tinha sexo. Talvez até, vamos dizer, até a oitava série, não tem, ou você finge que não existe. Mas, pô, você dá um livro para o cara ler no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, eu também seria capitão de areia na escola, entendeu? Quando, entendeu? É primeiro, segundo, terceiro ano, já tá entendido que um dos alunos provavelmente já estão transando. E dois, que eles vão conseguir encarar e entender isso na literatura. Então, e é isso. E é uma cena curta e que não tem nada de pornô nem de sexy. Ela é uma cena sobre racismo. Mas é isso, deu esse caô. E veja, foi ótimo, porque ajudou o livro a vender mais, trouxe o livro de volta à pauta. Foi excelente. O meu sonho é que alguém faça isso comigo. Eu estou certamente. Eu vou te dizer, o meu romance sobre a Idade da Pedra, sobre a pré-história, os meus personagens, eles só têm corpo e fala. Eles não têm nem objeto. Então, eles ficam o tempo todo falando e se pegando, se lambendo. Então, eu vou te dizer, eu vou dar muita chance para várias prefeituras me censurarem. Eu espero que alguma pegue a isca. É só o que eu posso torcer. Mas é isso, veja, na minha defesa, eles não têm objetos, eles não inventaram o ciúme e a monogamia, eles estão lá peladões, tudo tá para jogo, entendeu? Não tem monogamia, não tem casamento e tem mão, sabe? Tem mão e tem língua. Aí fica difícil. Mas então, eu estou torcendo contra as prefeituras aí. Vamos ver. Sobre esse caso do Jefferson Tenório, eu sou professora de ensino médio de sociologia, mas eu leio e incentivo meus alunos a ler e empresto os meus livros para as minhas alunas, principalmente alunas, né? Elas gostam muito de ler. E eu já tinha emprestado o Avesso da Pele, assim, para umas 3, 4, quando aconteceu essa polêmica aí, e eu faço aula de atualidades. E eles pediram, vamos fazer uma aula de atualidades sobre isso? E a aula de atualidades é opcional, né? Só vai quem quer. Por favor, dê Aí, aula disso. aí a gente falando dessa extrema-direita aí, né? Lembra para mim qual foi a cena? A cena era o quê? O que é que Eu estava. não lembro. Então, foi engraçado que quando a gente conversou entre nós, assim, eu e os alunos, né? Eu até falei, alunas que leram, né, o livro. Aí a minha aluna Isabela falou assim, mas Joyce, eu nem lembro da cena. Não é Porque uma coisa dentro do livro, ela se perde ali. Não, ela é importante, mas ela está dentro de um contexto, então nem é tanto, né? E eu também, porque eu li esse livro em 2021, acho que eu li esse livro. E aí eu comentei isso com eles, falei, nossa, gente, nem era uma cena, eu falei, ó, vou ler de novo, porque eu nem era uma cena tão assim. E nesse De Onde Eles Vêm, eu achei que ele faz mais, assim, mais referência a essa sexualidade do Joaquim, né? Ela aparece mais. E é muito legal que ele comenta, né, que o que a Jéssica gostava não é o que a Elisa gosta. Ele falou, o erro, né, dos homens é tratar sexo como se fosse tudo igual, enfim, eu achei isso legal. Só que aí eu pensei, eu falei, nossa, para tratar com terceiro de médio, por exemplo, eu achei o De Onde Eles Vêm, por não ter a saída e volta narrativa, seria um livro melhor para lidar com o ensino médio, Uhum. né? E seria muito legal para falar de cotas, porque eu, por exemplo, dou aula numa escola privada, né? Então, você falar de cotas de universidade pública é muito. Eles gostam disso. Falei, tá, mas daí você sugere esse livro, já vem os pais da extrema-direita, porque, nossa, não pode. Eu acho que vai acontecer de novo, hein? Enfim. Tomara, acho que ele merece. É. Porque, sério, é a melhor coisa que pode acontecer com o escritor. Só dá visibilidade para o livro, gera curiosidade nas pessoas. Eu acho ótimo. O livro é bom, o livro é muito bom. Acho que merece mais visibilidade. Nem que seja a visibilidade de tentarem censurar. Ah, e depois, na aula de atualidades, eu levei meu exemplar, falei, olha, gente, essa professora aqui, ó, tá? Quem vai querer levar para casa para ler? Aí eles quiseram, então mais gente leu. Deram fila. Muito bom.
Que mais, gente? Que mais? Mais alguma coisa? Mais algum comentário? Perguntas, questões, dúvidas? Então tá bom, acho que já ficamos por aqui. Foi uma boa aula avulsa. Mês que vem, solenoide. Mês que vem, solenoide. Quero que vocês vejam. Grazela, tem pro Kindle, tem em espanhol, tem em inglês, tem audiolivro em inglês, tem audiolivro em espanhol. Tem o quê? Umas 600 páginas? Eu não sei se vai. 700. Não é 600 mesmo, de modo nenhum 600. 700. E vou te dizer, vale a pena cada uma. Que livro com 783. Imagina essa ele. 83. Então, vamos dizer que, na verdade, é 800. 700 é pouco. 783, ou seja, 800. E eu vou te dizer uma outra coisa também. Vale a pena cada página. E dois, não funcionaria com 200 páginas. Quando bateu a página 200, eu ainda estava achando insuportável. Eu vou te dizer que eu fui vencido pelo cansaço entre a 200 e a 400. Eu cheguei na 200 odiando tudo, falando o que é que eu fui fazer aqui, o que é que eu me meti aqui, vou ter que escrever sobre essa porra, tô fudido. Fui para a praia com ele, com o marcador na página 180. Eu fui para a praia com o marcador na página 180. Passei o dia da praia, voltei com ele na página, sei lá, 420, já completamente conquistado, apaixonado, derrubado. E só vai ficando melhor, porque o troço vai indo num crescendo de loucura que você precisa de um certo tempo para fazer feito. É que nem o meu encontro às prisões. Meu encontro às prisões, 2 horas ele não funciona, não dá onda em 2 horas. Você precisa ter o dia inteiro de manhã, o dia inteiro de tarde, passar um certo tempo, aí as coisas começam a funcionar. Então é isso. Boa sorte. Digo isso, eu estava odiando até a página 200. E eu fui conquistado entre a 200 e a 400 e depois fui na força da paixão. Mas boa sorte. Vocês façam o que vocês quiserem. Só posso dizer qual foi a minha experiência. Então é isso, gente. Muito obrigado. Foi lindo. Mês que vem, Solenoide. Beijo, beijo. Adorei, obrigada. Beijo. Tchau. Bom que você veio, Joyce. Tchau, tchau.